doença séria e muito negligenciada. Eu sempre digo, é uma coisa importante aí para quem está nos ouvindo. As mulheres têm medo de fazer reposição hormonal por conta do medo de câncer. Hoje, a letalidade, ou seja, a chance que você tem de morrer de um câncer de mama é de menos de 3%. Se você não fizer reposição hormonal, a sua chance de ter osteoporose em 5 anos é em torno de 80%. E aí, se você tem osteoporose e leva uma queda em casa e você faz uma fratura por osteoporose, a chance de você morrer por uma fratura osteoporótica é 30%. Então as pessoas têm medo de fazer reposição hormonal por conta do câncer de mama, sendo que a doença cardiovascular é a que mais mata, infarto, AVC e trombose é o que mais mata, e isso pode ser mitigado se você faz reposição hormonal no período certo, inicia no período certo, na dose certa, pela via certa, e você tem uma chance muito menor de morrer, por exemplo, de uma fratura, de uma queda em casa, indo no banheiro de noite, fazer xixi por osteoporose. Então, a gente tem que colocar isso tudo em perspectiva quando você vai fazer essa decisão. Mas para a mulher, no geral, era isso. As doenças cerebrais, mentais, especialmente o Alzheimer, o declínio cognitivo, né, as demências e a osteoporose são as principais doenças cardiovasculares que conferem um risco muito grande. É a doença que mais mata a mulher da menopausa. Isso é muito interessante, porque olha, nós homens temos uma quantidade de estrogênio muito pequena, mas temos, porque a testosterona ela é convertida em estrogênio. Por isso que o homem que usa anabolizante, por exemplo, o MUS deve ter lhe prescrito anastrozol para você tomar junto com o Nebido, que é um bloqueador da conversão de testosterona para estrogênio. Certeza que ele lhe prescreveu. Tá. Mas pode olhar aí para confirmar. Porque a gente tem uma enzima que chama aromatase, que pega o excesso de testosterona e converte em estradiol. Por isso que homem que usa anabolizante tem teta, tem ginecomastia, que é excesso de testosterona virando estradiol. Então a gente usa essa medicação ou tantas outras que bloqueiam essa enzima. A mulher naturalmente converte mais testosterona para estrogênio, porque ela precisa mais do estradiol, né? Então a gente tem que ter esse ajuste o tempo inteiro. Então, o que era que eu estava falando aqui? Me perdi no início do raciocínio. Da diferença do homem e da mulher dos 65 anos da osteoporose. Mas era isso. Peraí, que eu comecei a falar disso com um objetivo e agora me falhou, que é a menopausa chegando aqui também. É só a menopausa, tá chegando, tá vendo? Chega para mim também. Tem. Não era isso, é porque assim, ó, se a gente for pegar, a mulher produz muita testosterona, mas a testosterona dela é mais convertida em estrogênio, diferente do homem. O homem segura mais. Aí eu ia comentar sobre o risco cardiovascular, lembrei aqui. É que assim, ó, antes da menopausa, a mulher tem uma chance muito menor de infartar comparada ao homem. Então, para cada homem que infarta antes dos 50 anos de idade, né, da mulher, você tem, para cada uma mulher que infarta, você tem 7 homens infartando. Depois da menopausa, a gente tem 3 para 1. Para cada homem que infarta, 3 mulheres. Então aumenta muito. As mulheres começam a infartar muito porque o estradiol, que é esse hormônio, ele é protetor do sistema cardiovascular. De uma forma simples, para você que está aí nos assistindo entender. Todos os vasos do corpo da gente, né, a nossa circulação, ela depende da capacidade de se adaptar desse vaso, que é o estrogênio. Então o estrogênio ele faz com que o nosso vaso aumente e diminua. A vasodilatação é baseada em estrogênio, no homem e na mulher. Então, quando você tem deficiência do estrogênio, esse vaso começa a não conseguir mais se adaptar. Então, imagina, você está aqui em São Paulo, passa um motoqueiro, dá uma batida aqui, você acha que já vai ser um assalto, o coração dispara, frequência cardíaca aumenta, a velocidade do fluxo de sangue aumenta. Para você não formar um trombo, na hora que esse sangue vai passando aqui no vaso, o estrogênio diz assim, opa, ela teve um susto, vamos aumentar aqui o espaço para que esse sangue que está vindo maior, ele possa passar, porque se o vaso tivesse aqui rígido, na hora que isso aqui passasse e ele fosse maior do que a espessura, isso turbilhonava e dava um trombo. Então, antes da menopausa, a mulher tem o estrogênio fazendo isso. E a gente chama isso de stiffness cardiovascular, capacidade adaptativa do vaso às mudanças de pressão. Depois da menopausa, como o ovário para de produzir estrogênio e a mulher já tem uma produção de testosterona que é pequena, então essa conversão ela é menor,
esse vaso vai ter uma dificuldade maior de se adaptar às mudanças de pressão. E é exatamente por isso que aumenta o risco de doença cardiovascular, que é a doença que mais mata. Então, a mulher, quando ela começa a ter oscilações de pressão, essa pressão alterada ela pode turbilhonar, causar um AVC, uma trombose e um infarto. Por quê? A mulher da menopausa tem menos estradiol do que o homem. Isso é bizarro de se pensar. Então, o homem, como ele tem testosterona virando estradiol, e a produção de testosterona no homem ela vai até 60, 70, 80 anos, vai caindo só essa produção. E tudo que o corpo precisa, ele pega. Tá sobrando testosterona e tá faltando estradiol. No homem, converte de testosterona para estradiol. E aí a proteção cardiovascular, ela fica sendo mantida no homem mais predominantemente do que na mulher da pós-menopausa sem hormônio. Por isso que existe o que a gente chama de janela de oportunidade, o momento no qual existe um benefício maior do começo da reposição hormonal da mulher. Porque se você pega a mesma coisa, vamos imaginar, estava aqui na casa de Vilela, cheio de carro ali importado, bonito ali fora. Se você deixar um carro aí na sua garagem 10 anos e for morar nos Estados Unidos e ninguém vier aqui, ninguém coloca gasolina, ninguém der a partida, vai enferrujar o motor. Sim. Entendendo que os nossos vasos do sangue são um motor, um carburador, se você deixou uma mulher 10 anos sem o estradiol, que é o hormônio que faz essas mudanças adaptativas, esses vasos começam a ficar rígidos. A gente chama isso de arteriosclerose. E aí depois você vem e pega esse estradiol e quer colocar nesse carro 10 anos depois. Então é como se você pegasse o motor de uma Ferrari para colocar no Fusca. Você vai aumentar a frequência cardíaca e débito cardíaco e esse vaso não consegue mais, porque ele ficou enferrujado. Então, a janela de oportunidade, que a pergunta é qual é o melhor momento de se fazer reposição hormonal, é a qualquer momento que começou a faltar, mas nos primeiros 10 anos da falta. Não deixar passar mais de 10 anos sem hormônio, porque fica como se fosse o carro que você deixou na garagem aí enferrujado. E só para falar um pouquinho da parte que eu acho que é extremamente importante, que é a sexualidade dessa mulher na menopausa. Porque o que acontece? Muitas mulheres, nesse período da vida, elas estão tomando algumas decisões de mudança. Então, geralmente, essa mulher, ou ela decidiu que esse casamento é para sempre, estamos juntos até o fim da